Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, mais um react. E dessa vez a gente vai lá para o Quadrinhos da Sarjeta, o Cortes do Quadrinho da Sarjeta, a estupidez do inventário moral de pensadores e o BBB acadêmico. E vamos dar esse react como desculpa para falar um pouquinho sobre George Orwell, pelo que eu entendi, né? Um dos temas vai ser o George Orwell, um escritor que, caso você não saiba quem é, você provavelmente já assistiu alguma coisa dele, porque professor de história que é professor de história passa a Revolução dos Bichos. Ele passa a Revolução dos Bichos em algum momento. Todo mundo pelo menos viu algum frame desse filme. Todo mundo, eu acho que, pelo menos que estudou de 2010 para trás, deve ter visto um frame desse filme. Porque os professores de história passam ele, a Revolução dos Bichos, mas ele também, um dos livros mais famosos é o 1984, da onde saiu a sigla BBB, né? O Big Brother, Big Brother Brasil, Paredão e tudo mais. Foi um escritor dentro da ficção, ele é muito aclamado, pelo que eu sei, né? O 1984 é um dos livros mais aclamados do século passado, um dos. Mas, dentro dos pensadores de esquerda brasileiro, pelo menos, porque eu acompanho a galera mais da internet, ninguém gosta muito de George Orwell, não. Eu não sei na academia, porque eu nunca conversei sobre isso com pessoas da academia, mas pelas interwebs a galera não gosta muito dos livros do Orwell, nem do que o Orwell faz e tudo mais. E vamos ver qual que é o assunto aqui que vai ser puxado nesse react. Só tô dando um contexto sobre... Porque eu também, a primeira vez que eu vi, eu não entendia de por que as pessoas odeiam. Vamos tentar descobrir por que as pessoas de esquerda na internet brasileira não gostam do George Orwell. Boa noite, Link. Me parece que muita gente da esquerda tem ranço. Antônio, toda live tem comentário do George Orwell aqui. Qual o motivo? Qual seria a moral resumida de Fazenda e 1984? Moral resumida? Não, o ranço que tem com o George Orwell é um ranço, é velho, tem a ver com os anarquistas espanhóis, tem a ver com o que o Stalin fez ali naquela circunstância. Daí o George Orwell fez uma série de críticas àquilo que ele entendia como um recrudescimento da Revolução. Aí, por sua vez, depois, George Orwell, junto com uma série de intelectuais, ganharam ali uma grana da CIA, que basicamente... Caramba. Pelo que eu entendo, eu tenho que reler tudo isso, eu tenho que ir atrás dessas histórias todas aí, eu sei tudo isso aí sabe, assim, de papo, de roda de papo, assim. Então aí, às vezes, puxa essa questão biográfica de ele receber mesada da CIA para invalidar as críticas dele. O que eu acho ruim, por N motivos. Primeiro, que as críticas dele, independentemente de quem estava pagando ou não pagando por elas, as críticas dele, eu acho que várias são muito pertinentes, até porque são críticas muito mais sobre uma... Às vezes É que é osso, é a questão da CIA, né? Acho que se ficou 100% true, porque eu não sei também. Ele recebeu dinheiro 100% da CIA, é complicado, né? Porque pelo que eu sei, o George Orwell, ele era socialista. Mas ele era socialista democrático, se eu não me engano. Ele era alinhado não a uma tradição de revolução, igual o marxismo-leninismo, da época da União Soviética e tudo mais. Mas ele era socialista. Mas mesmo assim, é duro você sobreviver a críticas se você recebe dinheiro da CIA. Eu acho que em qualquer contexto político que seja, independente de você ser socialista ou não, né? Porque, caramba, a CIA não é muito um órgão instrumental confiável para saber o que ela tá fazendo ou não com esse dinheiro, ou o que ela tá estimulando as pessoas ou não a, a escrever, né? O que, de novo, igual ele falou, a crítica, a crítica pode ser totalmente honesta, mesmo você recebendo dinheiro da CIA, mas é que o problema de se alinhar com a CIA já vai gerar uma série de críticas de tipo, você tá dentro do marxismo-leninismo, provavelmente, você tá se alinhando a um órgão imperialista para fazer críticas aos seus camaradas, mesmo que você não seja totalmente alinhado politicamente com esse marxismo-leninismo, você teria outras maneiras de fazer críticas, a não ser que a única maneira, você foi obrigado, você foi, sei lá, torturado pela CIA para fazer essas críticas. É meio osso, né? A impressão que o pessoal paga recibo, entende? Assim, dizendo o tempo todo que o George Orwell está só visando a União Soviética. Porque, por mais que ele esteja sendo, sim, bastante focado nessa crítica, dá para extrapolar essa crítica para muitas outras coisas. Isso é true. Caralho.
Não é? A gente, hoje mesmo, né, temos um programa de TV chamado Big Brother, pô. E muita coisa que o George Orwell pensou, muita coisa que... A crítica que ele tem sobre a condição humana, que eu acho que esse é um ponto fundamental, eu acho que se mantém atual, cara. Se manter atual, independente. Vamos partir do princípio que o cara fosse um canalha, um monstro, sabe? Assim, tipo, a crítica continua pertinente. E ele escreve bem. São bons livros. Eu só li A Revolução dos Bichos e o 1984. Aliás, o 1984, vou ser franco, eu não terminei de ler porque eu não dei conta. E me incomodou, sim, né? Essa coisa da tortura, e ali já não... Eu vi filme. Vi filme, vi... E isso aí já é um lado que eu concordo totalmente também, porque apesar de, tipo, essa parte da CIA é meio louco mesmo. Mas apesar disso, os livros mais famosos dele são ficções, ficções históricas, não sei qual que é o subgênero, mas são bem amplos, né? Como o Link falou, tipo, são coisas bem amplas que esbarram em tudo que é coisa, de tipo, é, a própria previsão dele do 1984 do mundo dividido em blocos e cada bloco ser dominado por um país específico, ser um país específico, né? Porque não existiam mais países no 1984. Os blocos eram todos dominados por um único governo, né? Então tinha a Eurásia, tinha a Oceania, tinha a Lestásia, e tinha mais outros lá, e o único território que não tinha controle era uma parte da África, pelo que eu entendi. O norte da África estava em controle de uma dos blocos, né? Se eu não me engano, deve ter até mapa, quer ver? Mapa 1984, quer ver? Se pá tem até aqui, ó. Eu falei o contrário, o norte da África tá em disputa, né? Pô, o Pinterest não me ajudou, cara. Que isso? Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui. Não, quando mais preciso, né? A internet tá funcionando normal. Tá pegando vídeo, o vídeo tá tocando. Aí quando eu vou abrir um mapinha humilde, não funciona pro React. Vai matar meu React aqui agora. A gente vai ficar meia hora só esperando o mapa abrir. Aqui, ó. É a Oceania, que é toda a América, sul da África, essa parte da Oceania e Inglaterra. Por que ele colocou só Inglaterra? Porque ele queria usar a Inglaterra, porque o protagonista mora aqui na Inglaterra. A Eurásia é toda a Europa continental, mais o parte do norte da Ásia. A Lestásia é essa parte da China aqui e o leste asiático. E os territórios em disputa são os territórios da norte aqui, né? Do norte da África, né? E esse modelo ditatorial que ele faz em 1984, parece que todos esses blocos estão vivendo o mesmo modelo. E, tipo, muitos das críticas que ele faz lá são tipo de pensamento que, lógico, dá pra gente ver críticas à União Soviética, mas dá pra ver críticas a qualquer tipo de organização social, até organização social dentro do capitalismo, né? Por exemplo, o 1984 é escrito, se eu não me engano, em 1948, numa época que você não tinha tecnologia nem perto da tecnologia que se tinha em 1984. 84 a gente já tá falando de conhecimento de computadores, de redes e tudo mais. Protótipos, lógico, né? E o George Orwell vai escrever lá o que ele chama de teletela, que era uma tela que tinha na casa de todos os funcionários do partido, tinha em todos os lugares públicos do partido, que vigiava as pessoas, né? Cara, esse conceito de teletela, ele é um conceito abstrato que ele trabalha lá no 1984, que a gente pode usar para o que a gente vive hoje com redes sociais e tudo mais, sabe? Essa questão dos celulares e de, por exemplo, órgãos de inteligência como a NSA, a gente está descobrindo agora no Brasil a própria ABIN, que são utilizados para vigiar seus cidadãos com toda a naturalidade do mundo vem de 1984, sabe? Essa questão do proletariado como grupo esquecido, como grupo que não é visto como cidadão e só olhar para a classe média como cidadão, é uma coisa que a gente vê em diversos países que são capitalistas também, né? Então, acho que por isso que essa crítica abrangente do George Orwell encaixa mesmo de verdade.
quadrinho, o livro eu não terminei. Evolução dos Bichos, sim, esse eu dei conta, né? A Fazenda. A Fazenda. Pois é, é o nome de um outro reality show, ó. Olha só. Caralho, os livros do George Orwell viraram tudo reality show, cara. Enfim, eu acho que assim, vamos lá, tentando falar de um jeito simples, o que eu acho muito pertinente no George Orwell é o seguinte questionamento, que a gente pode botar de um jeito bastante popular, que é qual a garantia que a gente tem de que boas ideias não se transformem em monstros na mão de filhos da puta? Essa é a grande pergunta, a eterna pergunta, e, vamos ser francos, ninguém sabe dar essa resposta. É difícil dar essa resposta. A gente passa o tempo todo criando estratégias e produzindo certas contenções, quando há poder para isso, diante de filhas da puta no poder. Mas ainda assim, o que garante que filhas da puta não cheguem ao poder? Cabe pensar, né, na perspectiva do Orwell, basicamente essa é a pergunta que ele botava, ele está, qual é a garantia que a gente tem para que sempre dê certo uma experiência socialista? E claro, ele como um anarquista, né, que foi anarquista militante, militante mesmo, assim, de quase de morrer, de lutar em guerra e tal. Então eu falei errado, falei que ele é socialista, mas ele era anarquista. É óbvio que daí tem aquele ranço e aquele desencanto com base numa treta já antiga que já tinha entre Bakunin e o Marx, que tem ali a ver com várias coisas, mas eu acho que uns pontos, um tópico dessa treta que eu acho que é pertinente é a questão da ditadura do proletariado. Bakunin e toda uma série de anarquistas vão dizer que não acredito que isso tem como dar certo. Eles vão dizer, não, a gente entende que, obviamente, os trabalhadores no poder, eles têm que chegar no poder de alguma forma e, por um momento, eles têm que tocar o barco das regras, se apropriar do Estado para depois, inclusive, diluí-lo e chegar naquilo que, no final da reta, comunistas e anarquistas concordam. Só que o que os anarquistas desconfiam é a metodologia que os comunistas vão pregar, né? Eles vão dizer, olha, isso aí não vai funcionar, a gente acha que isso não vai funcionar, e papapá. E o George Orwell é dessa linha, né? Ele vê com muito pessimismo esse tipo de postura. Eu acho que a Revolução dos Bichos é mais óbvio, né? O final são os porcos voltando a viver como burgueses, né? Os porcos fizeram a revolução e, no final, os porcos estão fazendo coligação com os humanos, estão vivendo como burgueses e colocando os outros na miséria. E aí tem aquele final, como é que é a frase? Que é... Não dava mais para... Alguma coisa do tipo, no final não dava mais para distinguir quem são os humanos e quem são os porcos. Enfim, eu acho, né, independente de inventário moral de autor, que eu sempre acho escroto, porque se for assim dá para levar para o Marx. Porque o Marx era alcoólatra, porque não assumiu, sei lá que filho ou filha, sei lá o quê. Isso é true. Eu nem tenho interesse em saber. Aliás, eu já cansei de... Isso é true porque muitos liberais fazem isso com o Marx, de tipo falar que ele era pobre, vivia à custa da esposa, que ele traía a esposa, sabe? Tem um monte de história sobre o Marx, né? Que os filhos dele tudo morreu por culpa dele, porque ele era um pai ausente, não sei das quantas, e vivia à base do Engels. Essa parte eu acho que é verdade, né? Porque o Engels era mecenas dele, né? Inclusive tem até o filme Marx e Engels, que eu nunca assisti, mas eu acho que o intuito do filme é trabalhar o relacionamento entre eles, né? Pegar o inventário moral e não a crítica é complicado mesmo. Mesmo que eu tenha falado lá da CIA, que é complicado. Eu acho que qualquer pessoa, seja de esquerda, de direita, de anarcapitalista, que recebeu o dinheiro da CIA, a gente já vai desconfiar, querendo ou não, sabe? Meio que inconscientemente até. Tipo, pô, o cara recebeu o dinheiro da CIA. Antes de falar isso, eu vou falar mais uma vez, tá? Inventário moral de filósofo, de escritor, de gente que procura contribuir para a história do pensamento, foda-se. Sério, foda-se. Uma coisa é tu saber se o cara ainda tá vivo, se aquilo que os livros que você compra ele tá financiando, sei lá, grupos de extrema, sei lá o quê, tá? Isso é uma coisa. Mas nem se, tipo, aí é um questionamento, nem tô fazendo querer pagar de espertão. Nem se o inventário moral tiver na obra, tá ligado? Tipo, se ou eu tô fazendo uma associação idiota. É lógico, se o inventário moral tiver na obra, eu descarto. É porque eu sempre entro nesse questionamento de, por exemplo, a questão do... que sempre volta do Monteiro Lobato, sabe? Monteiro Lobato era eugenista, queria fazer uma Ku Klux Klan. E a partir do momento que eu tenho noção que o Monteiro Lobato era eugenista, eu começo a ver que esse inventário moral dele, de como ele quer construir a sociedade, tá na obra. Começa a ver isso na obra.
aí não contamina a obra, porque essa que é a questão que eu fico sempre pensando. Porque quando eu penso na J.K. Rowling, por exemplo, e vejo que ela é uma transfóbica do caramba, eu começo a ver um comportamento conservador do caramba também. Daí eu começo a ver como a J.K. Rowling trata, por exemplo, minorias étnicas nos livros dela. Daí eu começo a ver que talvez o livro dela esteja contaminado com essa questão moral. Isso que gera a dúvida, a intriga de tipo, pô, será que dá pra descartar 100%? Isso que eu fico meio com uma pulga atrás da orelha, tá ligado? Isso é uma coisa, né? Por exemplo, eu sempre dou esse caso, né? O caso lá da mulher do Harry Potter, tá? Ah, não assisti o vídeo antes, hein? Foi só um acidente. É porque é o caso mais Você famoso. continuar consumindo coisas do Harry Potter, você está financiando a J.K. Você está dando dinheiro para a J.K. Rowling, que por sua vez, para não ser injusto, eu vi, não tenho certeza, há muita gente apontando que ela está financiando grupos de feministas radicais não inclusivas, né? Que são essas que acham que mulher trans não tem que aceitar, não, né? Ou seja, grupos transfóbicos mesmo. Isso até eu entendo, a pessoa diz, olha, né, faz esse inventário moral para meio que dizer, ó, não vou botar grana aqui, meio que para tentar às vezes acionar os outros, olha, vamos boicotar, não sei o quê. Não tá dando muito certo, né? Harry Potter continua dando dinheiro a rodo, mas enfim. Eu até entendo essa. Mas, pô, sabe qual é o pior? Que, ó como é... Mano, Good Place estava certo. Se você não assistiu essa série, assista The Good Place. E se você vai assistir, eu vou dar um spoiler. The Good Place é uma série sobre pós-vida, de comédia. E que eles basicamente trabalham na série que ninguém mais tá indo pro céu. Porque eles inventaram o céu deles lá, na visão deles, o céu deles é baseado em pontuação. E cada ação sua na sua vida te dá uma pontuação. Só que o que tá acontecendo? As relações humanas ficaram tão difíceis nesse sistema que a gente vive que mesmo que você faça algo bom, sua pontuação é negativa. Eu lembro que o exemplo que eles dão que é um neto que compra rosas pra avó, ele tá fazendo algo bom. Mas ele perde ponto, porque essas rosas foram produzidas com trabalho escravo, e o trabalhador escravo usava agrotóxico, e o trabalhador escravo pegou câncer por causa dos agrotóxicos e morreu, e recebia mal, daí ele perdia pontos. Porque eu penso, mesmo nesse pensamento da J.K. Rowling, por exemplo, vamos boicotar a J.K. Rowling. E eu totalmente apoio e acho justo. Mas, cara, as relações sociais estão tão intrinsecadas que, por exemplo, pega Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy foi o último jogo de Harry Potter que fez muito sucesso. Hogwarts Legacy é baseado na obra da J.K. Rowling. Mas, cara, eu te falo, sem com quase 100% de certeza, que a J.K. Rowling não teve nenhum dedo nesse jogo e que existem, como ele é um AAA são tipo os jogos de maior investimento na indústria de jogos. Ele teve centenas de trabalhadores, tá ligado? E centenas de pessoas que fizeram o jogo. E centenas de pessoas que dependem do jogo pra sobreviver. E centenas de pessoas que tiveram que cumprir metas. Pessoas que tiveram que fazer uma coisa que se fala na indústria de games, que é o trabalho sobrecarregado, de trabalhar 18, 20 horas por dia. Tá ligado? Daí, pô, será que. É meio osso, porque quando a gente coloca uma culpa moral no jogo, a gente também tá colocando uma culpa moral de uma pessoa que tava lá trabalhando e às vezes tem que sustentar e ele não vai escolher o jogo que ele vai produzir, tá ligado? Tipo, que culpa tem o desenvolvedor do jogo de estar trabalhando no estúdio que decidiu fazer? Não, a gente fez uma parceria com a Warner aqui e a gente vai fazer um jogo de Harry Potter. Tem o cara lá que é só um modelador 3D, tá lá trabalhando no modelo 3D do Harry Potter. Daí quando vê o jogo dele, pô, é um dos jogos mais mal falados na internet, tá ligado? E talvez é, ele perca o emprego, talvez. Não foi o que aconteceu, mas pode acontecer. De uma obra de Harry Potter ser boicotada, é, caiu o emprego de muita gente e tudo mais. Isso eu não tô falando pra culpabilizar ninguém, só tô falando que The Good Place estava certo, tá ligado? As relações nossas estão tão interconectadas, estão tão complicadas, que, cara, é muito difícil chegar numa ética. É muito difícil chegar numa ética do que é o certo a se fazer, né? A gente chega em éticas um pouquinho mais certas, de que, pô, é uma merda, mas, pô, a gente tem que boicotar de J.K. Rowling de verdade, ela é uma escrota, né? Ação.
Agora, quando já virou domínio público, quando a pessoa já morreu, quando... Ah, cara, papo chato. Foi que nem ano passado que teve aquele negócio, porque o Foucault era pedo. Primeiro que não tem prova disso, eu acho muito complicado ficar sentenciando gente que está morta, a não ser que surjam provas contundentes, não tem prova disso. Mas mesmo que ele fosse, vamos partir desse princípio, mesmo que ele fosse, a contribuição dele como filósofo não muda. Esse debate ele é medíocre, gente. Ele é medíocre. O pessoal na filosofia já está acostumado, por exemplo, a ler Heidegger. Heidegger era nazista. E a gente lê, a gente estuda Heidegger. Qualquer pessoa que estuda filosofia minimamente sabe os conceitos heideggerianos. Se utiliza, às vezes pode ser de um jeito meio envergonhado, mas se utiliza. O pessoal que estuda ciência política usa pra caralho o Carl Schmitt. Esse, sim, mais nazista, né? Porque o Heidegger, pelo menos, entrou no partido nazista e depois saiu, né? O Carl Schmitt foi nazista do início ao fim. O pessoal se utiliza também. Isso para não falar de uma série de outros pensadores que, na verdade, eram pessoas horríveis. Eu acho que a gente tem que se ater, não é na busca por anjos, sabe? Anjo não existe, porra. A gente tem que se ater no debate de ideias. Eu acho que isso sim é fundamental, isso sim que é crucial para que haja uma conversa. Agora, esse esforço, e isso é uma coisa lamentável, assim, desse esforço de diminuir os autores a partir de inventários morais, porque isso era uma coisa que eu, como professor, não só eu, mas meus alunos, eu lembro que eu vou contar uma anedota aqui para vocês, isso aconteceu, tá? Eu tenho um ex-aluno, hoje ele era professor de história, desistiu de dar aula de... Já vem por aí, né? O cara desistiu de ser professor de história, a última vez que eu conversei com ele estava sendo Uber, ele desistiu, porque uma vez, ele dando aula no ensino médio, ele foi falar de Marx. Por que ele falou de Marx no ensino médio? Ele estava doutrinando as crianças? Não, ele foi falar simplesmente de o que é capitalismo, ele foi falar da mudança, da ascensão da burguesia e dos principais intelectuais. Ele falou dos principais sociólogos, falou do Durkheim, falou do Weber, falou do Marx. Só que aí foi só... Todo professor de sociologia vai ter que falar de Marx, mesmo que você não queira, tá ligado? Mesmo que... E se eles for acusar de doutrinação, aí ferrou. Porque eu posso te falar que até... E eu já tive acesso a conteúdos de apostila de sistemas educacionais conservadores, com profissão de fé, ou seja, materiais didáticos que são de escolas ligadas a igrejas, e até lá no livro de sociologia tem Marx, tá ligado? Porque Marx não tem como tirar da sociologia. Mesmo que você seja o maior dos capitalistas do mundo, se você for fazer ciências sociais, você vai ter que ler Marx. Para falar de Marx, que um aluno falou, como é que foi que o aluno falou para ele? O guri, pelo menos, falou assim, eu não concordo com as ideias de Marx. Acho que o guri usou a expressão assim, eu não bato com as ideias de Marx. Foi essa a expressão que o menino usou. Um guri de 15, 16 anos. E aí, esse meu amigo que já estava meio que no limite, porque professor é um ser no limite, respondeu a seguinte frase: guri, tu não sabe nem bater punheta ainda direito. Como é que tu não vai bater com a ideia do Marx? Tu nem conhece. E aí eu lembro que professores em geral, nos anos ali... Ah, mano, eu sei que não é muito engraçado, mas pô, cara, que coragem de falar um bagulho desse pra um aluno menor de idade, mano. E tô rindo 2013, 14, 15, 16, a gente tinha muitos relatos, assim, a gente ouvia em noticiário e entre nós, a gente escutava, todo mundo tinha uma história de algum aluno de direita dando chiliquito e sempre acionando o inventário moral para invalidar qualquer tipo de filósofo, né? Então, assim, tu não podia falar do Marx, porque o Marx era um bêbado que não assumia um filha. Tu não podia falar do Foucault porque era um pedo. Tu não podia falar do Walter Benjamin porque ele foi um caloteiro suicida, sabe? Sempre tinha algum motivo. Tu não podia falar do Adorno porque o Adorno era de esquerda, mas viveu a vida toda nos Estados Unidos. A vida toda não, mas passou... Quando teve que fugir dos nazistas, em vez de ele ir para a União Soviética, ele foi para os Estados Unidos. Então, assim, tipo, sempre tinha essa coisinha, assim, sabe? E é com muito pesar, eu tô falando sério agora, tá? Que hoje a gente tem na esquerda um comportamento muito parecido. É uma merda isso. Queria eu não estar produzindo essa simetria que eu estou produzindo agora. Mas para nós, professores, agora está igualmente chato quando o guri é de esquerda. Porque daí também outros pensadores não podem, e ainda dependendo da facção da esquerda, né? Porque se for uma determinada esquerda, aí o Foucault também não. Eles vão dizer a mesma coisa do Foucault, a mesma coisa que a direita diz, a esquerda vai dizer. Isso, para não dizer de outros pensadores, e aí alguns entraram no radar dessa galera, né? Hannah Arendt, George Orwell. E aí vem os inventários moral. Ah, mas eles não prestam por causa disso, porque eles não sei o que, não sei o que. E a discussão de ideias se perde. Na verdade, isso...
o conhecimento se perde, né? Porque às vezes é até chato para meus alunos, eu acho. Mas eu sempre falo assim, quando eu vou falar de algo polêmico, eu sempre me preparo. Então eu sempre falo, tipo, cara, você não precisa concordar, você não precisa achar que é certo, achar que é errado. Eu não tô aqui para te falar que é certo ou que é errado. Tô aqui para te falar de um dado do mundo. Tô aqui para te falar de uma ideia, tô aqui para te falar de um negócio. E eu tô aqui para construir conhecimento contigo, tá ligado? O eu não, pelo menos, eu espero que nenhum professor tenha a ilusão de que a sala de aula é um lugar para você convencer as pessoas de alguma coisa, tá ligado? A não ser que seja uma coisa muito importante e que seja universal de verdade, tipo, respeito ao próximo. Não querendo ser muito condescendente. Mas eu dou exemplo dessa semana mesmo. Essa semana tava dando aula e por conta da matéria da aula tive que falar sobre as ações afirmativas do Enem. Eu falei, gente, eu não tô aqui pra discutir, porque não era o tema da aula, de verdade. Eu tô aqui pra te falar essa questão do Enem, pra abranger as ações afirmativas e pra falar que elas existem, funcionam assim e são desse jeito. E lógico que é importante discutir, falar sobre qualquer importância e tudo mais, mas as ações afirmativas existem, é por conta desse contexto, é por conta disso e disso e disso. Se você duvida, se você não duvida, se você acha que é outra coisa, aí a gente tem que discutir, conversar e estudar mais junto sobre isso, né? Mas muitas vezes a questão vai pro particular, né? Ou vira muito pessoal as discussões, ou vira o adolescente tá muito apaixonado, né? E você, como professor, tem que ser uma pessoa mais sóbria e até mais chata. O professor vai ter que ser o chato de cortar a vibe do adolescente, às vezes. De tipo, falar, calma. Não acabar com o sonho dele, né? Não acabar com as esperanças dele. Mas meio cortar a vibe de tipo, cara, você tá viajando na maionese. Para mim, é um reflexo do quanto que o sujeito que nós somos, o sujeito que nós estamos nos transformando, mediante as redes sociais, tá levando para a história do pensamento um jeito de olhar as coisas que é o mesmo jeito que a gente tem de olhar aqui nas redes sociais. Ou seja, aqui nas redes sociais, a gente é o tempo todo personalista. Tudo nesta merda dessa rede, essa rede filha da puta, essa porcaria inventada na humanidade foi a internet, tudo é muito personalista. Eu até tirei sarro essa semana no Twitter que eu falei. Eu falei um negócio, depois eu puxo aqui o que eu falei, para não mudar de assunto. Mas eu falei eu fiz um comentário falando de fenômenos culturais, e alguém já tinha falado. Sempre tem alguém, sempre. Toda vez que eu faço os comentários que eu tô falando de fenômeno cultural, porra! É de falar de moda. A nova tendência é laranja, boca de sino. Aí vem alguém e fala assim: isso é uma indireta para fulano. Às vezes a grande maioria das vezes o fulano eu nem sei quem é. Porra, Link, isso é um merda. Por que você fica de indireta pra fulano? Mas eu nem sei que fulano é esse, cara. Que indireta, brother. E isso é um exemplo muito bom do quanto que a galera tá com uma leitura personalista. É sempre um olhar muito personalista das coisas. E aí esse olhar personalista, que é o jeito que a gente lida na internet, que é sempre nesse grande culto à personalidade, né? Eu acho que um fenômeno que está acontecendo agora é os canais cada vez mais ter nome das pessoas. Na verdade, isso sempre teve um pouco, né? Mas eu Sempre. tenho visto isso mais forte, né? Ou às vezes até canais que crescem com o nome, né? Tipo, por exemplo, eu vou ser bem franco com vocês. Já passou às vezes na cabeça, será que ainda faz sentido quando a gente se chamar Quadrinhos na Sarjeta? Será que não seria mais sensato o canal se chamar Alexandre Link? Porque a internet toda é personalista, mas eu não quero isso. Mas talvez do ponto de vista de negócio, talvez fosse a coisa... Meu canal só tem o meu nome porque eu não tenho criatividade. Inclusive, se você tá me assistindo aí no presente, no passado, quem sabe, se existir viagem no passado, ou no futuro, tiver uma ideia de novo pro meu canal, eu coloco, mas só tem meu nome porque eu não tô sem criatividade. Não sei que nome seria bom. É meu nome, é meu canal, meu nome, minha cara aqui, é meu nome. Coisa mais sensata a se fazer, não sei. O ponto onde eu quero chegar é que esse personalismo, ele, além de ser uma leitura medíocre das coisas, agora está sendo levado para a filosofia, está sendo levado para a literatura, está sendo levado para onde há uma produção intelectual e poética, e as pessoas não estão olhando para a produção intelectual e poética, estão olhando para manchas na biografia das pessoas. Isso quando muitas vezes essas manchas são extrapolações, ou seja, sim, a pessoa deslizou ali, mas está pegando aquilo tudo, aquilo que é um episódio na vida da pessoa, ou quando, às vezes, em alguns casos, até é pura fake news, pura história, ou disse-me-disse, entende? Por isso que quando me perguntam, às vezes, biografia de pensadores, eu não sei porra nenhuma, e eu faço questão de não saber.
Não me interessa saber quem comeu quem deu pra quem brigou com... Não me interessa, cara. O próprio Nietzsche, eu já falei pra vocês, o filósofo que eu mais li na minha vida é Nietzsche. Volta e meia alguém fala da biografia do Nietzsche, coisa que eu não sabia. Não me interessa esquadrinhar a vida do homem. Tô cagando pra vida, os meandros da vida do homem. O pior é que o único livro do Nietzsche que eu tenho, que eu li, né, que é o... Esqueci o nome do livro. Verdinho. Além do Bem e do Mal. No final tem a biografia dele meio que linha do tempo, assim. Acho que eles fizeram isso porque é algo que vende, tipo, tem a linha do tempo certinho dele, falando, ó, Nietzsche nasceu em tal lugar, cresceu em tal lugar, morreu de tal jeito, ficou abandonado de tal jeito. E fechou aqui. Vira um grande BBB acadêmico. Voltamos por George Orwell. Esse vídeo é... Belo vídeo, gostei muito desse react, gostei muito dos assuntos. Não se esqueça de se inscrever lá no Corte da Sarjeta. Não esquece de deixar o like lá e compartilhar também. E se você quiser, se você puder, não esquece de dar like, de compartilhar, de comentar aqui. E se você chegou nesse vídeo pela primeira vez na sua vida, gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever. Estamos sempre aqui tentando aprender juntos um pouquinho mais sobre o universo. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.